como é que estão todos? Tudo bem? Então, primeiramente, muita saudade de todos. A gente vai se encontrar pessoalmente não tarda, né? Cada dia mais próximo. E hoje a gente vai falar de uma série de coisas dentro da nossa aula. A gente vai refletir sobre vários pontos da doutrina, né? Particularmente no Livro dos Espíritos, Natureza das Penas e Gozos Futuros, da questão 965 a 982. Vamos fazer a nossa prece e iniciar nossos estudos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a todos aqueles que amparam, protegem e auxiliam cada um de nós. Obrigado aos bons espíritos, Senhor, que aqui estão nesse momento junto a todos nós, auxiliando, amparando, intuindo, para que possamos viver o melhor possível, para que possamos estar no melhor caminho, para que possamos estar junto aos espíritos da Casa do Caminho, como Luiz Sérgio, Dr. Herman, auxiliando, amparando e erguendo as nossas próprias encarnações. Muito obrigado, Senhor. Ampare e protege a todos os jovens, ajude para os evangelizadores, nos auxilia, Senhor, a estarmos hoje, agora e sempre contigo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá. Sempre quando a gente pensar nas penas e dos gozos futuros, a gente vai estar sempre pensando na felicidade que a gente pode ter ou não ter. Tá entendendo? Porque a gente vai estar pensando assim, lá quando eu desencarnar, depois que eu morrer, o que vai acontecer? E aí a gente começa a pensar, mas espera aí, onde é que eu estou preso aqui na Terra? Né? Como Jesus falou, onde é que está meu tesouro? Porque Jesus falou, onde está meu tesouro está meu coração. E aí eu tenho que começar a pensar, onde eu estou cativo, onde eu estou preso, onde é que estão minhas coisas? Porque cada vez mais a gente começa a pensar, se eu penso, né, que nessa vida eu estou preso nos prazeres que estão vinculados com esse corpo, quando eu sair dele, como é que vai ficar? Porque eu não vou ter mais o corpo. Então esse prazer que está ligado a comer, beber, festas e tal, etc., eu não vou ter mais. Então onde é que está minha felicidade? Porque onde estiver minha felicidade, aí está meu tesouro e aí está meu coração. O problema é que a gente confunde, somos espíritos imortais. E temos que começar a pegar coisas no mundo que alimentem essa condição espiritual. Somos filhos de Deus. Então a gente tem que começar gradativamente a contornar e pensar. Se essa felicidade futura está ligada a uma vida espiritual, o que eu posso fazer no meu presente que me vincule melhor a essa realidade? E assim melhorando, conseguir chegar mais próximo do que seria para quando eu estiver desencarnado, porque eu sou um espírito imortal e não estiver mais com o corpo, mas continuar minha vida espiritual, eu possa colher tudo isso que foi feito. Em várias obras, né, que a gente vai vendo, falando sobre os espíritos, a gente vai observando as dificuldades que você pode ter depois do desencarne. E são verdadeiras as obras, e são verdadeiras as causas, e são verdadeiras as questões. Só que a gente tem que começar a pensar, mas esse sofrimento que esses espíritos estão passando, essa condição que eles estão levando, deriva de quê? E normalmente a gente sempre já vai chegar à conclusão que deriva de paixões que os prendem à questão material. Então, assim, se um espírito tem ódio, rancor de muita coisa guardada, assim, isso tem relação com essa condição que a gente ainda tem, de ficar fixo e preso, de não conseguir perdoar, da gente não conseguir se diferenciar e evoluir. É óbvio que sempre quando esses espíritos são chamados para mesa mediúnica, são chamados, né, para conversa com espíritos mais elevados, eles falam que eles não perdoam porque foi feito várias coisas em relação a eles e muitas vezes sofrimento real. Mas ele está preso à pessoa ou está preso ao ódio? Você entende a diferença? Porque alguém fez uma coisa contra mim, beleza, mas o que isso está vinculado ao meu interior? Porque espíritos com maior sabedoria espiritual, com maior condição espiritual, eles perdoam porque faz parte do caminho.
Porque foi feita uma coisa, mas por que isso está doendo em mim? Por que isso crava? Porque às vezes, você já percebeu que a gente recebe certas ofensas que pra gente não dizem nada e pra outra pessoa dizem muita coisa? E às vezes é a mesma fala. Então a gente tem que começar a diferenciar isso. Essa dificuldade que a gente vive no plano espiritual está ligada realmente a uma condição nossa de espíritos encarnados na Terra que ainda estamos em evolução. E a gente fica tão preso à matéria, com tanta dificuldade de realizar as coisas, de fazer as coisas, e de nos vincular a uma questão espiritual mais profunda, onde nós estabelecemos nossa fé, onde nós temos certezas, onde nós começamos a caminhar em direção a Jesus e ao amor, que a gente fica preso nesse turbilhão de coisas. Então eu morro e eu começo a buscar no pós-vida coisas que eu queria no plano material. E essa vinculação, óbvio que vai ter grande dificuldade, porque eu não tenho mais o corpo. Então esses espíritos, né, esses espíritos sofrem muito, muito, muito. Fora sofrer por questões morais causadas na Terra. Que aí esse é um outro capítulo, porque é como se eu sofresse o mal que eu fiz por muito tempo. E um dos sofrimentos maiores é acreditar que essa condição de sofrimento é eterna. Não é. Ele também é o Filho de Deus e ele vai chegar até a luz. Então assim, a gente tem que começar a entender essa dificuldade do plano espiritual num prisma que a gente consegue observar o que foi vivido, onde está vinculado e como se apresenta depois. Então, aí a gente começa a pensar, e aqueles espíritos que fizeram as coisas, né, do jeito que a gente pensa, boas, conseguiram se direcionar, né, conseguiram pensar no plano espiritual, conseguiram evoluir espiritualmente, o que aguarda eles no pós-vida? Então a gente chama felicidade dos justos, né? Aqueles que cumpriram aquilo que deveriam. Então eles estão ali recolhendo aquilo que eles fizeram. Esses espíritos, eles já não estão vinculados tão fortemente à matéria, né? Quem dera a gente seja um deles, né? Eles estão começando a caminhar mais fortemente em direção ao bem. Então eles resgatam aquilo que eles já podem ter. E é um resgate mesmo. Eles começam a ficar cada vez mais próximos, né? Vamos dizer assim, de estar com uma felicidade real, que é uma felicidade do espírito. Então eles ficam felizes por ajudar os outros. Então quanto mais meios eu tenho de ajudar outros espíritos que estão na retaguarda, mais feliz eu fico. De me sentir útil perante a obra da criação, de estabelecer cada vez mais coisas interessantes, de começar a saber mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre tudo. Então eles começam a viver o bem. E uma das grandes felicidades é não estar preso ao egoísmo, à avareza, à inveja, à dificuldade. Então eles estão livres. Então eles podem ser quem eles são junto a Deus. E essa é a felicidade dos justos. Então vamos refletir aqui, né? Deus é bom e justo para todos. Todos. Para os maus, para os bons, para todos. E a gente veio e encarnou e está aqui no planeta Terra. Nós queremos o melhor para nós, né? Eu imagino assim, né? Somos filhos de Deus, nós devemos querer merecer o melhor e isso é um bom desejo. Mas como é que eu vou colher boas coisas no futuro se eu estou plantando coisas difíceis agora? Esse provérbio chinês, Jesus também fala da semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu posso plantar grama, mas eu não vou querer colher feijão. Eu não vou poder, porque eu plantei grama. Então a gente tem que pensar muito, o que eu estou plantando hoje? O que eu quero hoje? Porque as dificuldades estão vindo, né? E eu vou colher tudo aquilo que eu plantar. Então assim, eu sei que às vezes plantar o bem, fazer o bem não é fácil. Não é fácil. Mas é o necessário. Porque se eu quero colher o bem no futuro, o que eu tenho que plantar hoje? Eu tenho que plantar o bem. Então não tem muito jeito que a gente tem que fazer. É como se fosse uma regra natural. Eu vou colher aquilo que eu plantei.
Então a gente tem que começar a refletir na nossa vida o que a gente está plantando. Como é que vai ser esse futuro nosso espiritual? Está baseado no que a gente está fazendo hoje. Então se eu quero viver um momento interessante depois que eu deixar meu corpo, o que eu tenho feito hoje de bem para a humanidade, para mim, para as coisas, me melhorar espiritualmente para colher melhores coisas. Então a gente vai ter que refletir muito sobre isso, o que eu estou semeando. Então, na resposta dos espíritos da pergunta 982, tem um dizer muito interessante. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. E a gente tem que pensar nisso. Quão bem eu estou fazendo na minha vida e quão bem eu estou trazendo para os outros. Pois isso vai fazer toda a diferença na minha vida espiritual. Então que a gente semeie boas coisas, que a gente queira sempre o melhor a todos que estão ao nosso redor. Que a gente possa começar a plantar hoje para colher lá no futuro, tanto nessa vida quanto no plano espiritual e nas futuras vidas. Muito obrigado a todos pela atenção. A gente vai ficar falando um pouco sobre semeadura, né? Uma parte aqui de Jesus falando sobre isso. E vai ser muito legal, né? Falando sobre a semeadura do joio e do trigo, né? Que a gente tem que tomar cuidado conosco mesmo e saber o que a gente está semeando. Mas antes a gente vai fazer a prece, depois a gente vai ficar com o vídeo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, nos auxilia e nos ampara. Obrigado, Senhor, pela aula. Obrigado por nos ajudar e vir auxiliar a cada um de nós ao que semear na vida. Protege e ampara todos esses jovens e nos ajuda durante essa semana. Obrigado, Luiz Sérgio. Obrigado a todos os espíritos que amparam, protegem a cada um de nós. Obrigado a Deus acima de tudo. Graças a Deus. Que fiquemos sempre com Jesus. E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas,